Não. Nada disso. Nada de lanche. Não no culto. Vamos lá. 7 de Romanos, versículos 19 em diante. Vamos ler. Não, deixa eu ler, porque vocês não têm a tela. Deixa eu ler. Eu vou ler. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Tome assento. Queria que vocês prestassem bastante atenção aqui no que eu vou trazer agora para os irmãos. Não, senão eu não consigo. Tentarei ser bastante objetivo, pragmático. Só quero pensar com os irmãos aqui. Primeiro a gente tem que entender Romanos. Eu quero que vocês olhem para mim aqui, que eu vou fazer aqui um giro e paro. Romanos é uma carta que, quando foi escrita, Paulo estava preso. Diga, preso. Ele não estava gozando de liberdade. Ele tinha perdido a sua liberdade. Tanto que quando você vai lá em capítulo 16 de Romanos, versículo 22 diz: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então Paulo estava preso. E ninguém que está preso está tranquilo, está alegre, está fazendo festa. Porque o maior bem que o homem tem é a vida. E o segundo maior bem que o homem tem é a sua liberdade. A perda de liberdade tira do homem o significado da vida. Porque eu quero ter o direito, Eliseu, de ir e vir. Eu quero ir para onde eu quiser ir. Se eu quiser acordar e andar 10 quilômetros, eu vou. Por que eu vou? Porque eu tenho uma coisa chamada liberdade. Repita comigo: liberdade. Não, preciso que vocês prestem atenção. Repita comigo: liberdade. Então Paulo estava sem a liberdade. E olha que a carta que Paulo escreve aos Romanos é uma carta tão maravilhosa. Se tem uma carta que eu gosto de ler, reler, é Romanos. Porque Paulo aqui faz uma série de desabafos maravilhosos. É só você chegar no capítulo 8. Quando ele começa a falar
porque agora nenhuma condenação há. Capítulo 8. Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vem ali no capítulo 8, e aí dando um salto para o versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É Romanos isso. Aí ele vai lá no versículo 33, quem tentará acusação contra vós? Se é Deus quem te justifica. Ele está dizendo, não se preocupe quando alguém fala alguma coisa a teu respeito. Não tente se justificar, se auto-justificar, porque a tua justificação vem do Senhor. Aí é uma pintura. O versículo 35 em diante é uma pintura, né? Quando ele começa, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por amor daquele que nos amou. Isso é uma pintura. Porque estou certo, não tenho dúvidas, olha isso. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está preso e está escrevendo isso. Mas eu quero nessa noite falar de uma outra vertente de Paulo. No capítulo 6 de Romanos, pastor Francisco Ângelo, pastor Itamar, pastor Macário, pastor Moacir, pastor Daniel, no capítulo 6 de Romanos, Paulo fala da importância da graça. No capítulo 7, esse que nós lemos, ele fala de estarmos mortos para esse mundo e como o pecado que tão de perto nos rodeia, nos busca o tempo todo tirar-nos do plano que Deus traçou para cada um de nós. E aí no capítulo 7, ele vai falar sobre a lei que opera em nós, a lei que opera da morte, que o salário do pecado é a morte. Ele fala do combate, da luta da carne e do espírito, e ele está falando de si, Marlon. Paulo está apontando para quem? Para ele próprio. Ele está falando dele. Quando ele diz o que quero fazer, o que não faço, o que não quero é justamente o que faço. É um engodo alguém falar assim, estou passando pela prova dando glória a Deus. Isso é um engodo. Porque Deus entende quando nós estamos vivendo momentos difíceis. Quem está aqui não é um pedaço de pedra, um pedaço de ferro. É um ser humano que tem sentimentos, que passa por uma série de circunstâncias que muitas vezes não planejou. Mas a vida acaba te levando para esses momentos. Então Paulo, quando está aqui, ele está vivendo o seguinte. Vocês lembram quando Jesus chega no templo? Estão lembrados quando Jesus chegou no templo e viu a jogatina, a safadeza, o que eles estão fazendo dentro do templo?
Jesus falou: será que vocês podem tirar essas coisas que estão dentro, que ferem a santidade de Deus? Jesus fez isso? Será que vocês podem educadamente remover essas questões de vender pombo, de vender cabrito, de fazer negociata dentro do templo? Será que vocês podem tirar? Não. Jesus, vocês meteu o pé e pô! Sai na frente, vai. Ou seja, ali o homem estava vivendo um momento humano, diga humano. Humano. E querem saber? Isso é perfeitamente compreensível. Paulo aqui está vivendo um estresse grande. Paulo está vivendo um momento complexo, difícil, e faz uma autoanálise de si próprio, dizendo que quero fazer justamente o que não consigo fazer. Isso tudo é resultado do mal que há em mim. Vocês sabiam? Me dirijo a vocês que pregam. Quando você está pregando, Chico, Itamar, Macário, Eliseu, Marlon, Júlio, quando vocês estão, pastora Patrícia, quando vocês estão pregando, vocês liberam duas coisas. Primeiro é adrenalina, repita, adrenalina, que faz um bem enorme para o coração. Quando você está ministrando, você está liberando uma coisa chamada adrenalina, que faz um bem enorme, porque você sobe com uma responsabilidade, pastor Sandro, muito grande, querendo não errar e entregar aquilo que Deus colocou no teu coração, sem se preocupar se vai agradar A ou B. A tua necessidade naquele momento é ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí você libera uma coisa chamada adrenalina. Como se não bastasse, quando você está ali liberando adrenalina, vem um outro elemento chamado serotonina. Que você vai, após a adrenalina, vem um outro elemento chamado serotonina, que você também vai liberar enquanto você está ministrando. Só que essa reposição, ela não é feita automática. Ela tem um tempo para que você venha a ser reabastecido novamente dessa mesma adrenalina e dessa serotonina. Por isso que é muito perigoso, senhores. É muito perigoso quando alguém termina de trazer uma mensagem, desce do altar e alguém te traz um problema. Você sabia que você está fisicamente vulnerável? Toda vez que Jesus Cristo pregava, o que ele fazia? Ia para o deserto. Ele saía para o deserto. Porque ele não pode, depois de entregar tudo que entregou, se encher de problema das pessoas. Por isso que existem pastores que estão altamente doentes. Por isso que existem pregadores que estão emocionalmente destruídos. Porque não conseguem ter esse momento de separação. Quando você está ministrando, você está liberando muita coisa, mas muita coisa, e eu não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente. Fisicamente, você está vulnerável, diga vulnerável.
Paulo estava nesse momento. Não tem nada a ver, eu estou aqui separando dois momentos. Momento espiritual e o momento físico. Espiritual é aquilo que não é tangível. A tangibilidade está aqui, ó. Eu toco. Toca na alma aí. Consegue tocar na sua alma? Consegue tocar no seu espírito? Mas você toca no corpo físico. Levanta a mão. Aqui, ó. Toquei no corpo físico. Como é que eu vou tocar na alma? Como é que eu vou tocar no espírito dele? O corpo físico é tangível. A alma e o espírito é intangível. Então eu me refiro aqui ao corpo físico, que quando alguém que está numa responsabilidade no altar, para trazer aquilo que Deus espera que ele faça, ele precisa, após isso, ter no mínimo a tranquilidade de não receber mais notícias. Eu conheço alguns pastores que estão passando por momentos dificílimos. E nós precisamos criar uma cultura eu vi uma palavra ontem, de ressignificar a nossa estrutura emocional. Quem sobe no altar para ministrar está liberando adrenalina. Aí os especialistas dizem que quando você libera adrenalina e serotonina, você tem o tempo para recompor. Não é de uma hora para outra, não é em segundos, não é em minutos. Você às vezes gastou ali 30, 40 minutos fazendo um sermão, entregando um sermão, e você precisa se recompor. Não é crível que após o sermão você receba problemas, porque isso vai ser danoso logo ali na frente. E não pode colocar a culpa em Deus. Quem me entende, diga amém. Amém. Não pode colocar a culpa em Deus, porque isso é uma responsabilidade absolutamente nossa. Nossa! Jesus quis fazer isso. Ó, após fazer o seu sermão, ele, caía fora. Caía fora. Porque se ele fica ali, eu preciso disso, eu estou com problema disso, porque fulano está... Já era, irmão. Já era. E ele fisicamente estava debilitado. Porque ele liberou elementos que são essenciais para o corpo. Paulo está dizendo aqui. Paulo está vivendo um estresse ministerial. Paulo está vivendo um estresse ministerial. Eu quero fazer o que não faço. E o que eu não quero é justamente o que faço. E o versículo 20 diz assim: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo o mal que habita em mim. É o confronto, é o conflito do espírito e da carne. Por isso que ele diz
que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, mas segundo o Espírito. Veja, não haverá condenação se você optar pelo Espírito, porque se você optar pela carne, a condenação está logo ali na frente. Se a carne gritar mais alto, a condenação está logo ali na frente. Quem decide isso? Somos nós. Porque o estado de santidade, pastor Samir, o estado de santidade é o estado de querer. Eu quero. Querido irmão Paulo, eu quero. Eu decido. Ele diz a Bíblia assim: e José assentou no seu coração não pecar contra Deus. Eu decido. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Porque se Deus decidisse por nós, aí seríamos bonecos de marionetes. E aí aquela questão que ele deixou o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden, isso aí seria um engodo. Diga, eu decido. Vamos lá, eu decido. A tua vida ministerial, a tua vida espiritual, a tua vida profissional, quem decide é você. É você que decide. Eu já vou terminar dizendo o seguinte: existem questões na nossa vida que nós temos que usar dois elementos. O primeiro é fé, porque a Bíblia diz que sem fé, tu não vai para lugar nenhum sem fé. Tem que se utilizar desse elemento, essas duas palavrinhas, essas duas letras que formam uma palavra tão poderosa: fé. Deus se rende à fé. Que é isso, pastor? Dizendo que Deus se rende à fé. Porque quando você age com fé, Deus ainda que o que você está pedindo é distante, Ele vai agir. Ele vai agir. Quer ver? Senhor, é tu mesmo? Sim, sou eu. Então permita que eu vá até o Senhor. Vem. Ué, o mar virou concreto? Para os outros não, mas para Pedro tinha virado concreto. Primeiro é a fé. Segunda, segura essa aí, coragem. Vai ter coisas que para você conquistar da parte de Deus, tu vai ter que ter coragem. Não dá. Se tu falar não dá, não vai dar mesmo não. A Bíblia diz, se te mostrarem frouxo, no dia da angústia, tua força será pequena. O que Deus está dizendo? Tenha coragem, cara. Tenha coragem. Eu vou agir, mas tu tem que ter coragem. Eu vou derrubar a muralha, mas tu tem que ter coragem. Mas ninguém está acreditando que o meu negócio vai dar certo. Não se preocupe com eles, se preocupe com você, rapaz. Acredite em Deus, acredite em você. Coragem. Coragem não consiste em ser irresponsável, mas coragem é um ato que você precisa empregar para que ou o seu adversário ou o seu desafio entenda que o que você está empregando ali é, no mínimo, empate. Não pode ser abaixo. Qual o tamanho do gigante? A minha coragem vai ser a mesma coisa. Eu não quero saber se disseram que não vai dar jeito. Eu tenho coragem. Eu vou contra, segura isso aqui, eu vou contra as circunstâncias,
eu vou contra as previsões, eu vou contra aqueles que dizem que não tem jeito, eu vou contra o que for necessário. Vou empregar coragem, vou utilizar a fé, e lá na frente eu vou viver aquilo que as pessoas não acreditaram. E o mais, eles terão que ver e não vão sentar à mesa. Só senta à mesa quem investiu, quem acreditou, quem aplaudiu, quem esteve ao meu lado. Quem não esteve, fique em pé e ouça e veja o que eu estou me deliciando desse banquete. Esse banquete não veio de uma hora para outra. Esse banquete veio de fé e coragem. Coragem. Quer atingir? Quer viver? Se eu não fosse corajoso, só tem 60 dias. Eu falei, 60 dias será pago. Eu não quero saber, rapaz, mas a Bíblia diz, o celeiro de Deus é tão poderoso que eu não sei como ele vai fazer. Tu estava lá, não estava, Cláudio? Você viu eu falar isso? Você viu eu falar isso? Eu não sei como Deus vai fazer. Não sei qual o caminho que ele vai trilhar. Eu só sei que vai dar certo. Se eu fosse frouxo, eu falaria, não, me dá mais 4 meses. Mais 4 meses nada. É 2 meses? São 60 dias? Então vai estar aqui. Não queira ser aquilo que Deus não quer que você seja. Não tente ser um super crente, um super homem. Você é uma pessoa normal, que canta quando tem que cantar, chora quando tem que chorar, reclama quando tem que reclamar. Só não pode entrar no caminho dos murmuradores, porque murmurador morre no deserto. Não entra na terra prometida. Só vai olhar, mas não vai entrar. Agora, se deixe envolver por todos os sentimentos que o ser humano passa. Você é ser humano. Diga, eu sou ser humano. Eu não sou anjo, eu sou ser humano. Fica irritado quando tem que ficar. Fica aborrecido quando tem que ficar aborrecido. Reclamo com Deus quando tem que reclamar. Porque Ele é meu pai. E o filho que não fala com o pai o que sente, que filho é esse? Que filho é esse que não fala com o pai o que está sentindo? Eu tenho que dizer para ele, eu estou aborrecido, eu estou chateado. Logo, senhores, quando alguém estiver aqui no altar ministrando, Macário, Tamar, Chico, pastor Francisco Ângelo, estiver aqui ministrando, terminou de ministrar, deixa descer e ficar tranquilo. Sabe quem morreu, irmão? Nesse momento não, irmão. Não quero nem saber. Não vou resolver nada. Não vou resolver nada. Desce, vai tomar teu suquinho, toma uma água, refresca o coração, vamos viver. Até que a adrenalina e a serotonina estejam devidamente repostas. Aí o corpo está pronto. Aí o corpo está pronto. Fora isso, não faça, porque você vai provocar a doença de alguém. Deus quer ver você bem, produzindo, alegre, satisfeito, dando frutos e vivendo, gozando de sua saúde física e principalmente emocional. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.